Eu nunca pensei em abrir uma igreja. Nunca tive isso dentro de mim. Tanto que eu estava na época como itinerante e eu tinha uma carreira como cantor gospel, né? Alguns conhecem, inclusive, eu estive por 2 vezes no Raul Gil ganhando premiações, disco de ouro e tal. Vocês vão aplaudir? Gerson Cardoso! Amor, nosso amor é imortal. E o Gerson recebe agora o seu primeiro, acho que é o primeiro disco, né? Sim. Todo seu, Gerson. Obrigado. Muito obrigado. Ninguém te amou assim, do jeito que eu te amo. Bispo Gerson recebeu aqui o disco de ouro pela venda de 100 mil CDs de uma outra música que vocês sabem da novela Marcas da Paixão. E agora ele ultrapassou os 100 mil CDs novamente. Mais um disco de ouro! Uma das músicas mais vendidas, ultrapassando aos 100 mil CDs vendidos. E eu já havia até assinado com uma produtora em São Paulo para eu dar continuidade a esse trabalho musical. Então não havia dentro de mim esse desejo de ter uma igreja, de estar à frente de uma igreja. Tanto que quando nós começamos a reunir algumas pessoas, aqui no Rio de Janeiro, inclusive tem pessoas conosco nesses 13 anos de Igreja Transformando Vidas, pessoas que participaram inclusive dessa primeira reunião, né? Eu saía do trabalho, eu trabalhava ali na Avenida Franklin Roosevelt, e ele fazia umas palestras que na verdade era um culto, num teatro. Esporadicamente, ele marcava um dia na semana, às vezes uma semana não, uma semana sim. Pessoas que inclusive me ouviram falar lá que no teatro, né, poucas pessoas que lá estavam, pessoas que me ouviram falar que eu não tinha intenção de abrir igreja. Eu lembro que chovia muito nesse dia, tinha poucas pessoas e o bispo lá ministrou uma reunião. A princípio seria só aquela reunião. Não tinha, ele deixou bem claro que não teria intenção de fazer um novo ministério, uma igreja, né, especificamente falando, e ficou só marcado uma outra reunião para o mês seguinte. Mas é aquilo que nós sabemos, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Ele não teve como fugir. Além de pregar, ele canta muito bem, mas ele não tinha esse objetivo de abrir a igreja. Até que ele chegou à conclusão, acredito eu, falando com Deus, que Jesus estava cobrando dele que ele realmente abrisse a igreja. Eu me lembro quando eu vim de São Paulo para o Rio de Janeiro para reunir as poucas pessoas, para falar de Jesus para elas, porque eram pessoas que não queriam estar indo em igreja nenhuma, mas que se eu as reunisse, elas estavam prontas a ouvir a palavra de Deus. Então eu não tinha como deixar essas pessoas de lado. Então eu saía de São Paulo de carro e vinha aqui para o Rio de Janeiro. Mas você sabe o engraçado que eu voltava para São Paulo e de madrugada às vezes eu acordava para orar e Deus ficava me cobrando. Cobrando mesmo no meu íntimo, você vai deixar aquelas pessoas com quem? Você vai deixar aquelas pessoas sem apoio, sem um pastor? E aquilo ficava dentro de mim e eu não queria ter igreja. Mas eu vinha. Até que a cobrança de Deus realmente, não diria cobrança, é o Espírito Santo mesmo, que vai mostrando a gente que assim deveria ser feito e deveríamos começar o trabalho da igreja. E até então isso não tinha nome, né? Era só uma reunião casual e até que quase 1 ano e meio depois, né, e veio até a busca do nome, então assim, foi quase 1 ano e meio, quase 2 anos. Agora, que nome dar à igreja? Eu não sabia que nome eu ia dar à igreja, à instituição. Aí eu fiz uma oração a Deus, poxa, que nome, Senhor, eu devo dar à igreja? Aí quando veio no meu coração, transformando vidas, igreja transformando vidas, eu falei com Deus assim, Senhor, se esse for o nome a ser dado,
quando nós formos procurar fazer o registro, então que possa ser feito pelo fato de não ter nenhum outro nome de igreja como esse. E assim foi. E assim foi. E ali eu vi, era Deus realmente mostrando, esse é o nome. Aí o bacana, que à medida em que a igreja foi acontecendo, pessoas chegando, aí surgindo os primeiros testemunhos de transformação de vida, aí você vê realmente a mão de Deus, né? Na vida das pessoas, vidas sendo transformadas, famílias sendo transformadas, pelo poder do Espírito Santo, confirmando, era isso mesmo que você tinha que fazer. Tinha que ter aberto a igreja, e esse era o nome de fato da igreja, e isso trazia uma alegria, assim, muito grande no nosso coração. Nosso relacionamento, ele era muito complicado, né? Rodrigo é outro hoje? Outro, transformado, para a honra e glória de Deus. As baladas? Acabaram. Tá contigo agora? Graças a Deus. Conseguimos conquistar nossa casa própria, graças a Deus. E começamos assim com uma luta muito grande, muita dificuldade, porque não havia recursos, né? Tanto que buscamos um salão mais em conta na época possível, né? Procurei em diversos lugares aqui no Rio de Janeiro e procuramos um salão, um galpão, que precisamos de fazer, inclusive, muita obra. Contamos com a ajuda de pessoas. Eu tinha um carro, eu inclusive refinanciei o carro na época para eu pegar um valor e dar como parte da obra, para pagar a obra, para nós podermos colocar o salão de sorte que pudesse receber as pessoas com o mínimo de conforto possível, né? Um casal, inclusive, que está conosco até hoje também, quem doou o primeiro aparelho de som da igreja, que obviamente foi muito, muito, muito bem-vinda. No início nada era fácil, né? Era tudo muito difícil. E nós, né, vendo a dificuldade da igreja, que abençoamos a igreja com a doação do primeiro equipamento de som, né, que foi utilizado por longos anos aí, né? Diante da dificuldade da inauguração da igreja, ele foi usado por longa data para a honra e glória de Jesus. E com muito amor, né? E com muito amor para essa obra que faz parte da nossa vida. Dos nossos filhos. E que se mistura, né? Com a vida dos nossos filhos. E aí começamos então o trabalho, né, da Igreja Transformando Vidas. Pessoas nos ajudaram, né? Porque sozinho nós não somos nada. Aliás, guarde isso. Sozinho você pode até ir longe, mas com pessoas certas você vai muito mais longe, com uma estrutura maior, com mais força, sabendo que pode contar com pessoas também. Eu sou muito grato assim a muitos que estão conosco, inclusive até hoje, desde o início da Igreja Transformando Vidas. E todos os obreiros que aqui estão no altar, muito obrigado mesmo, cada um de vocês, de coração. Todos que ajudam de alguma forma, Ministério Infantil, enfim, pessoal que ajuda na limpeza, pessoal que ajuda dos mais diversos tipos. Agradeço cada membro que aqui está, cada pastor, cada obreiro, cada músico também. Muito obrigado. Falar da igreja é muito emocionante para mim, né? Porque são 13 anos... 3 anos é uma vida, né? E hoje mesmo a gente até conversando, eu falei para ele, amor, falar sobre você e sobre a igreja é fácil e é difícil, né? É difícil porque eu sei da responsabilidade que eu tenho de falar sobre você, que é meu marido também, e da igreja, que é o nosso ministério. Mas é fácil porque ele é isso aí que todo mundo vê. Ele é essa pessoa verdadeira, essa pessoa discreta. Ele é pastor em tempo integral, né? Já tive experiências dele pela madrugada, né? Ver pessoas, enfim, isso é uma coisa que está nele. Ele realmente vive a igreja e vive com amor, e vive com intensidade, vive com verdade. Mesmo que eu não fosse casada com ele, né? Mesmo que Deus não tivesse nos unido como marido e mulher, ele teria nos unido como pastor e ovelhas. Porque aqui, para mim, de fato, é a minha igreja. E foi realmente uma luta, assim, muito grande, mas aos poucos Deus foi abençoando, nós conseguimos honrar os compromissos que assumimos.
pessoas foram chegando, Deus foi formando a igreja, o lugar era muito pequeno. E até que Deus abençoou, de fato, nós precisamos de ir para um lugar melhor, no caso, mais bem localizado e maior também, para podermos ter as pessoas ali reunidas realmente. O que acontece? Surge o imóvel, que é onde nós estamos hoje. Só para resumir, nós oramos muito para que Deus nos concedesse esse espaço que hoje estamos, que é aqui em frente ao Outback do Norte Shopping, é um novo templo. Só que aconteceu uma coisa assim muito engraçada. Nós conseguimos o imóvel, inauguramos a igreja, assumimos compromissos altíssimos. Mostro até para você aí como estava o imóvel quando nós assumimos aqui, né? Você vê, não tinha nada, na verdade, um galpão sem nada, precisando de muitas obras, e nós assumimos compromissos altos realmente para podermos fazer toda a obra necessária. Aí o que acontece? Inauguramos a igreja, poucos meses depois vem o quê? A pandemia. Inauguramos no final de outubro a igreja Transformando Vidas no novo templo, no caso. Determinamos que seria um novo tempo, uma nova etapa na vida de todos, na história da igreja Transformando Vidas. Estávamos no lugar que tanto queríamos estar. Veio a pandemia. Aí é uma outra luta, porque, bem dizer, a gente tem que fechar a igreja. Eu ficava com uma porta aberta aqui, mas aí entra a questão dos cultos online. Pessoas com receio de virem à igreja. Temos até foto de reuniões que fizemos aqui, com 1, 2, 3 pessoas que vinham aqui, reuniões principais de domingo, e quase ninguém na igreja participando. E nós ficamos, bem dizer, somente pela internet. Então, uma luta muito grande. Mas eu digo uma coisa para você: Deus nos honrou. Milagrosamente nós conseguimos honrar todos os compromissos da igreja. Parecia assim impossível. E você sabe que o medo, querendo ou não, a princípio tomou conta de todo mundo, porque era algo inusitado, não apenas para nós do Rio, não apenas para nós do Brasil, mas para o mundo inteiro. Algo diferente para todos nós. O que fazer? Era só contar com Deus mesmo. E nós contamos com Deus. Deus não nos desamparou. Deus nos ajudou. E mesmo em meio à pandemia, continuamos fazendo o trabalho mais online realmente, pela internet, nossas lives, nossas transmissões de reuniões, com quase ninguém dentro do templo, mas fazíamos para que as pessoas pudessem estar tendo contato conosco, fazíamos contato com pessoas, ligávamos, orávamos. Quem aceitava visita, porque até para fazer visita nesse período era complicado, ninguém queria receber alguém na sua casa, houve aquele período de isolamento grandioso, extremo, então não podíamos visitar as pessoas, só ligar, e ligávamos para o máximo de pessoas possíveis. Enfim, aos poucos, foi diminuindo aí um pouco essa questão da pandemia, um pouco do receio, das pessoas, e devagarzinho pessoas começaram a estar no templo. Hoje eu não diria que todas as pessoas retornaram, vieram, já estão vindo à igreja, alguns continuam ainda somente online, mas grande parte já tem estado conosco, pessoas novas chegando também, pessoas que têm tido inclusive suas vidas totalmente transformadas. E a partir do momento que eu comecei a visitar essa igreja, para a honra e a glória do Senhor, no mês de junho foi concretizada a compra da minha casa. Eu tinha sido, pelos médicos, tinha dado o diagnóstico que eu ia morrer em menos de 6 meses, já tem mais de 5 anos isso. E graças a Deus eu estou vivo, estou na casa de Deus, eu, minha esposa, minha cunhada. Foi um milagre, foi Deus que me curou. Parei de beber, já vai para 6 anos, que eu não bebo nada. E aconteceu que ele chegou um dia lá na minha casa e falou assim: vó, eu não vou mais usar isso a partir de hoje. Quem te libertou? Deus. Inclusive a igreja
se preparou para poder estar recebendo as pessoas, atendendo aí toda a orientação do governo, do município, né? Álcool em gel na entrada da igreja, procurando ver a temperatura das pessoas que chegavam no templo, o uso de máscara, que procuramos orientar as pessoas, e todos participam das reuniões. Durante todo o momento do culto as pessoas estão usando máscara. Fizemos a sanitização aqui do templo diversas vezes, procurando sempre o melhor para as pessoas, visando o bem-estar das pessoas poderem chegar com toda a segurança. Procuramos ver a princípio o distanciamento, né, social das cadeiras também. O que eu vou dizer para você, houve momentos que passava pela cabeça muita coisa, especialmente momentos onde chegavam notícias ruins, pessoas querendo inclusive atrapalhar o trabalho e pessoas se deixando levar até por isso também, momentos em que pessoas sumiam da igreja, a igreja começava a esvaziar realmente. Então assim, houve momentos que muitos pensamentos vinham à cabeça, no entanto, nunca nos deixamos levar pelos pensamentos negativos. Sempre procuramos confiar em Deus, olhar para a sua grandeza, mesmo quando não sabíamos o que fazer, esperávamos em Deus. E Deus sempre deu uma direção e sempre vai dar, porque Ele é fiel. Não importa quem você é, não importa absolutamente nada, nós queremos sempre ajudar você. Eu convido você a estar conosco, a participar conosco. Eu sei que os últimos tempos foram assim, marcados na vida de muitas pessoas por medo, por dor, por perdas e angústias. Mas você sabe que em Deus nós podemos sempre recomeçar. E se você deseja realmente começar um novo tempo, marcado aí por boas novas, por fé, por esperança de dias muito melhores, esteja conosco então, aqui na antiga suburbana, hoje Avenida Dom Helder Câmara 5109, fica em frente ao Outback do Norte Shopping. Nós temos aqui um estacionamento que fica à sua inteira disposição. Você é o nosso convidado a estar junto conosco. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe.